Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao estudo do ciclo Rankine regenerativo. Na segunda parte nós vamos fazer um exercício com o trocador aberto. Toda máquina térmica opera entre uma fonte quente e uma fonte fria. No ciclo Rankine regenerativo com trocador aberto, nós vamos ter a caldeira, o fluido vai para a primeira turbina, faz o processo de expansão. Daqui eu vou extrair uma fração y, que vai para o trocador, e o restante, 1 menos o y, vai para a segunda turbina, condensador e bomba. Essa bomba vai fazer o aumento de pressão para a pressão intermediária, em que os dois fluidos vão ser misturados, as duas parcelas de fluidos vão ser misturadas no trocador aberto, e eu preciso de uma segunda bomba para fazer o aumento para a linha de pressão de alta do nosso ciclo. Nas próximas aulas nós vamos fazer a análise do trocador fechado em cascata para trás e bombeado para frente o fluido que sai aqui do trocador. Tá? O objetivo dessa aula, então, é realizar a análise termodinâmica de um ciclo Rankine regenerativo com um trocador aberto. Espero que ao final da aula vocês sejam capazes de calcular a fração mássica Y, que é extraída da turbina, calcular os calores e trabalhos em função das taxas mássicas e avaliar o rendimento do ciclo, comparar com o ciclo Rankine saturado e com o ciclo de Carnot. Nós vamos utilizar os seguintes dados para o exercício. A água, o fluido de trabalho no ciclo de potência de Rankine saturado. Vapor entra na turbina a 8 MPa e sai a 1 MPa. Parte do vapor é extraído para o trocador aberto e o restante expande na segunda turbina, a pressão do condensador 20 kPa. Portanto, nós temos uma linha de pressão de alta de 8 MPa, uma pressão de baixa de 20 kPa e a pressão intermediária de 1 MPa. A primeira coisa que a gente deve fazer é desenhar esquematicamente os componentes do ciclo. Está aqui a caldeira, toda a taxa mássica vai passar pela caldeira, M7 e M1, eu vou deixar todos em função da taxa mássica M1. Na primeira turbina também toda a taxa mássica passa. Daqui eu vou extrair uma fração Y, que vai para o trocador, e o restante, 1 menos o Y, vai para a segunda turbina, condensador e bomba, a primeira bomba. Vou fazer a mistura. A taxa mássica total vai para a segunda bomba. Nós observamos o quê? Que na saída do condensador nós vamos ter líquido saturado, porque eu preciso entrar na bomba como líquido, vai entrar líquido saturado. E na saída do trocador também vai ser líquido saturado, que é o ponto que eu consigo também, preciso desse ponto de líquido para a entrada da segunda bomba, correto? Ele poderia vir como líquido subresfriado, ponto 6? Poderia, mas isso faria com que a temperatura 6 diminuísse, consequentemente a temperatura 7 também seria menor e eu perderia rendimento, perderia eficiência do nosso ciclo, correto? Vou fazer a tabela dos estados, e aí é que eu comecei a numerar pela saída da caldeira, 1, saída da turbina 2 e a saída da segunda turbina, ponto 3, condensador 4, saída da bomba, a primeira bomba 5, saída do trocador, o ponto 6 e a saída da segunda bomba, o ponto 7. O ponto 1 e o ponto 7 estão na linha de pressão de alta, o 2, o 6 e o 5 na pressão intermediária, o 3 e o 4 na linha de pressão de baixa. Eu sei também que vou sair da caldeira como vapor saturado, título igual a 1, da saída do condensador e da saída do trocador como líquido saturados, título igual a 0. Agora eu tenho condições de calcular todas as propriedades do nosso ciclo. O primeiro ponto, pressão de 8 MPa, título igual a 1, eu tenho que temperatura é a temperatura de saturação, entalpia de vapor saturado e entropia de vapor saturado. O ponto 2, ele é isoentrópico em relação ao ponto 1, portanto eu sei a entropia e eu sei a pressão, que é a pressão intermediária. Eu verifico que para essa entropia eu estou entre as entropias de líquido e de vapor saturado, logo é uma mistura, eu posso calcular o título. Com o título eu calculo a entalpia do ponto, e aí aqui eu usei o HLV, que é a diferença entre a entalpia de vapor e de líquido, aqui na fórmula, certo? Então nós temos aí as propriedades no ponto 2. O ponto 3, ele também é isoentrópico em relação ao ponto 2. Nós não estamos considerando as irreversibilidades nas turbinas nem nas bombas. Eu tenho então a pressão, que é a pressão de 20 kPa, e eu tenho a entropia. Com essa entropia eu também verifico que ela é
está entre a entropia de líquido e de vapor saturados, portanto, é uma mistura. Calculo o título do ponto 3 e com o título eu calculo a entalpia do ponto 3. O ponto 4 é líquido saturado. É só eu pegar os valores, né? Pressão, temperatura, volume. Eu vou precisar agora do volume de líquido, desse ponto 4, para calcular o trabalho na bomba. Eu tenho a entalpia de líquido e a entropia de líquidos saturados. Então, ponto 4 eu tenho aqui todos os valores. Vou calcular o ponto 5. Com o trabalho da bomba específico, eu sei que é o volume específico vezes variação de pressão. A bomba é líquido incompressível, a gente vai considerar o volume específico sem variação. Vezes a variação de pressão, eu tenho um trabalho específico na primeira bomba, que é também a variação das entalpias. Com a entalpia da entrada eu conheço, eu tenho a entalpia na saída da bomba. Eu vejo que essa entalpia de 252,37, ela é menor do que a entalpia de líquido na pressão do ponto 5, que é de 1000 kPa, a pressão intermediária. A entalpia de líquido saturado é de 762,79. Portanto, esse ponto 5, ele é um ponto de líquido comprimido. Como é que eu vou calcular a temperatura nesse ponto 5? Bom, eu vou aproximar pela propriedade de líquido saturado na temperatura considerada. Eu esqueço aqui, deixo de lado os valores da pressão, correto? Eu vejo, então, eu tenho a entalpia, né? Eu vou buscar esse valor de entalpia na coluna de líquido saturado para obter a temperatura nesse ponto. Fazendo aqui a interpolação simples, a gente obtém a temperatura do ponto 5 de 60,35 graus Celsius. O ponto 6, ele é líquido saturado na pressão de 1000 kPa. Portanto, eu tenho aqui as propriedades, eu tenho o valor do volume de líquido saturado, a entalpia e a entropia estão aí. E o ponto 7 vai vir do trabalho da bomba também, né? O trabalho específico dessa segunda bomba, volume específico, variação da pressão da saída 8.000 kPa, pressão da entrada é 1.000. Tem um trabalho específico da segunda bomba, consigo obter a entalpia na saída da bomba. A bomba agora está, esse ponto 7, na pressão de 8.000 kPa. Eu sei que essa entalpia vai ser menor do que a entalpia de líquido para a pressão considerada. Deixa eu pegar aqui, ó, a pressão de 8.000 kPa, entalpia de líquido é 1.316. 1.316, eu obtive uma entalpia de líquido de 770. Logo, quer dizer, a entalpia do ponto, não é? Ela é menor do que a entalpia, essa entalpia ela é menor do que a entalpia de líquido saturado para a pressão 7, correto? Portanto, líquido comprimido também. Vou fazer a aproximação pela propriedade de líquido saturado na temperatura considerada. Esquece o valor da pressão. Vejo que está aqui entre esses dois valores, 762, 79 e 781. E essas duas temperaturas aqui, eu obtenho logo, portanto, a temperatura da saída da bomba, e é a temperatura na entrada aqui da caldeira, né, do economizador e da caldeira, 181,69 graus Celsius. Tenho todas as propriedades calculadas na nossa tabela, vou calcular a fração Y que é extraída, e vou fazer a taxa de energia que chega e que sai do meu trocador. A taxa que chega aqui, Y, vezes a taxa máxima M1, entalpia específica do ponto 2, mais taxa máxima M5, entalpia 5, é igual à taxa de energia que sai, que é M6, entalpia 6. Só que a taxa máxima M6 é a taxa máxima M7, que é igual à taxa máxima M1. Vou deixar todas em função da taxa máxima M1. A taxa máxima M5 é igual à taxa máxima M4, que é igual a M3, que é igual a 1 menos o Y vezes a taxa máxima M1. Fazendo a substituição, cortando as taxas máximas M1, eu obtenho uma equação para a fração Y em função das entalpias. Substituindo os valores, obtenho aqui o valor de 0,2381. 23,81% é o que eu vou extrair da turbina e o restante segue para a segunda turbina, condensador e primeira bomba, correto? Vou calcular agora, então, os calores e trabalhos. Na verdade, eu vou calcular a taxa de calor e a potência, porque eu vou considerar a taxa máxima total. Na caldeira, taxa máxima M1, entalpia 1 menos o 7, que é a entalpia de saída menos entrada, e no condensador, a taxa máxima que vem para esse condensador é 1 menos o Y,
vezes a taxa máxima M1. Entalpia 4 menos o 3. Esses são os calores. E os trabalhos? Na primeira turbina é a taxa máxima M1, entalpia 2 menos o 1. Na segunda turbina é 1 menos o Y vezes a taxa máxima M1, é a taxa que vem para a segunda turbina, entalpia 3 menos 2. Na primeira bomba também é 1 menos o Y, taxa máxima M1, entalpia 5 menos o 4. E na segunda bomba já é a taxa máxima total M1, entalpia 7 menos o 6. Mas eu não tenho o valor da taxa máxima que passa aqui na caldeira M1. Vou deixar em função dessa taxa máxima M1. Vou dividir, então, vou obter um calor específico e um trabalho específico em função da taxa máxima M1. E aí observe que eu vou poder cortar essa taxa máxima, vou ficar só em função das entalpias e do valor de Y, né, da fração que eu fiz a extração. Substituindo os valores, obtenho o valor do calor específico e do trabalho específico. Observo que variação de energia no ciclo é igual a somatória de calor mais trabalho. Essa somatória tem que ser igual a zero. É um ciclo, bateu então. Posso agora calcular o rendimento do ciclo. Trabalho líquido pelo calor da caldeira. No caso aqui o módulo, né, do trabalho líquido e o calor na fonte quente, que é o calor na caldeira. Eles estão todos em função da taxa máxima M1. Vou deixar dessa forma. Obtenho um rendimento de 37,25%, e o back-work ratio, que é a razão entre os trabalhos das bombas e das turbinas, de 1,15%. Correto? Qual que é o rendimento de Carnot desse ciclo? O rendimento de Carnot, eu preciso das temperaturas médias das fontes quentes e frias. Vou usar para isso a equação da entropia. Quantidade de calor na caldeira vezes variação de entropia na caldeira. E aqui eu tenho que levar em conta as taxas máximas. Aqui na caldeira é a taxa máxima total, então eu posso fazer aqui, seria multiplicado pela taxa máxima M1 e multiplicado aqui M1 embaixo também, vai cortar. Eu tenho a temperatura média da fonte quente de 551,3278 kelvins. E a fonte fria? A fonte fria, a temperatura média da fonte fria é a própria temperatura de mudança de fase na pressão, no caso aqui de 20 kPa. Se eu for calcular com a fórmula, eu tenho que levar em consideração que esse calor que eu calculei foi um calor que está em função dessa taxa máxima M1. Todos eles aqui foram obtidos em função da taxa máxima M1. Portanto, a variação de entropia também tem que levar em consideração essa fração que vem para o condensador, que no caso aqui é 1 menos o Y, para calcular essa variação de entropia. Daí eu obtenho a temperatura média da fonte fria, que é, como eu disse, a temperatura de mudança de fase nessa pressão da linha de baixa. Correto? O rendimento de Carnot vai dar 39,55% no caso aqui do trocador aberto. No ciclo de Rankine saturado, que é o ciclo sem a extração e o mais simples possível, nós temos um rendimento de 34,49% e foi o rendimento de Carnot também. Por quê? Porque a temperatura ela reduziu aqui em função dessa temperatura que entra na caldeira e no economizador, né, de 62 graus Celsius. Correto? Se a gente for comparar, a gente observa o quê? Que no ciclo de Carnot, 41,35% de rendimento, eu tenho aqui a temperatura média da fonte fria, como eu disse, é a temperatura de mudança de fase na linha de pressão de baixa. Tem uma pequena variação nas casas decimais, isso aqui vem em questão de erros de truncamento e arredondamento das casas decimais. É a temperatura de mudança de fase. O que vai mudar aqui é a temperatura média da fonte quente. No ciclo de Carnot, o que a gente observou no ciclo de Rankine saturado? A temperatura de entrada da caldeira foi de 62 graus Celsius. Isso faz com que a temperatura média da fonte quente caia, consequentemente o rendimento caiu também. O que aconteceu agora no Rankine regenerativo com trocador aberto? A temperatura de entrada da caldeira, do economizador e da caldeira, ela aumentou, e isso faz com que a temperatura média da fonte quente também aumente, e, consequentemente, o rendimento do ciclo aumentou também. Correto? Nas próximas aulas, nós vamos avaliar o trocador fechado em cascata para trás e com o fluido bombeado para a frente na linha e comparar os rendimentos, as temperaturas médias das fontes quentes e as temperaturas nas entradas dos economizadores. Só lembrando que isso aqui é uma fonte de reversibilidade externa. Eu preciso aumentar essa temperatura até a temperatura de mudança de fase para depois fazer o processo de mudança de fase. Então, esse aumento de temperatura de 181 para 295 é uma fonte de reversibilidade externa que faz com que o rendimento seja menor
do que o rendimento de Carnot possível nessas temperaturas médias de fonte quente e fria, correto? Então é isso aí. Dúvidas, sugestões? Deixem aqui nos comentários. Os slides estão disponíveis no site e até a próxima aula.